Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 2 do curso de AutoCAD. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Nós vamos falar hoje sobre as configurações iniciais para o AutoCAD 2023. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui no ambiente do AutoCAD é sobre o preenchimento da tela. Então, se a gente for ali no ambiente do AutoCAD, vocês vão verificar aqui, tá? Nessa nossa segunda aula, que você tem essa opção de minimizar, tá? Restaurar, tá? Ou fechamento do programinha, né? Então, aqui, por exemplo, se eu clicar nessas duas janelinhas, tá? Então, eu vou clicar aqui, ele me dá a opção, tá? De eu vou só fechar essa de trás, que parece que está duplicado, tá? Só dar um ESC aqui, beleza. Então tá, ó. Então tem aqui o ambiente AutoCAD, né? Aí se eu clicar aqui em Restore Down, vou clicar aqui, ó, o que acontece? Eu tenho o meu programinha AutoCAD funcionando normalmente, tá? Só que eu reduzi o tamanho da tela de funcionamento, tá? Eu posso, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse espacinho, ó, clicando aqui, arrastar para onde eu quiser a minha janela. Então, vamos supor que você quer trabalhar com duas janelas, tá? Vamos supor que você quer aqui desenhar, tá? Eu quero desenhar aqui e tal, mas eu também quero visualizar uma outra janela, que eu estou tirando um desenho dali. Então eu posso, por exemplo, colocar, vou minimizar isso aqui, só para deixar como exemplo. Então, ó, eu vou deixar essa janela aqui aberta porque eu quero trabalhar com ela. Se a minha tela fosse maior, no caso aqui, daria uma maneira mais fácil. Mas vamos supor que eu tenho aqui essa tela que eu estou utilizando, aí eu quero criar um desenho, por exemplo, baseado nessa janela primeira aqui que eu estou trabalhando, né? Eu venho trabalhando no AutoCAD normalmente aqui, certo? Crio meu desenho e vou usando a janela desse lado aqui, beleza? Não quero mais trabalhar desse jeito, ou eu quero, por exemplo, aumentar o tamanho da janela aqui, é só clicar aqui, ó, tá? E arrastar que ela aumenta o tamanho. Quero restabelecer o tamanho, só vir aqui em Maximize, ele aumenta o tamanho. Se eu quero reduzir, eu não quero ver mais a parte do AutoCAD aqui, só clicar em Minimize, ele vem aqui, mas o AutoCAD está vivo aqui, tá? Então, só clicar de novo, duas vezes ele abre. E aqui é para fechar. Beleza? Então, isso aqui é para a gente trabalhar com AutoCAD, como que trabalha em formas de telas, né? Maravilha. Vamos para a segunda parte aqui. Só uma coisa aqui, faltou explicar. Quando você minimiza aqui, tá? O que o AutoCAD faz automaticamente? Ele pega os painéis de comando e ele representa de forma minimizada os painéis. Então aqui eu tenho propriedades, grupos, utilidades. Se tivesse maximizado, esses painéis ficariam abertos. Estão vendo aqui? Pega, por exemplo, propriedades aqui, está aberto. Quando você minimiza, as propriedades são representadas apenas por um botãozinho aqui. Aí eu tenho que, por exemplo, utilizar essa setinha para baixo, clicando aqui. Aí eu tenho o mesmo botão aberto agora, mas isso só porque ele está minimizado, tá? Se eu maximizar aqui, ele volta a aparecer inteiro para mim, beleza? Beleza, então outro item que é importante a gente saber é esse botãozinho aqui, tá? Que é uma setinha para baixo com ali em cima. Então, por exemplo, estou aqui no ambiente AutoCAD, venho essa setinha,
Vem até aqui embaixo, ó, onde está mostrar barra de menus, né? Então, vocês estão vendo aqui em cima, ó, que no meu menu só tem esses itens. Tá? Eu não tenho mais nada entre a barra de acesso rápido e a minha barra ribbon aqui. Eu não tenho mais nada. Então, o que eu faço? Eu quero acrescentar um novo menu. Então eu venho aqui, Show Menu Bar. Eu clico aqui, ele vai inserir um menu novo aqui. O que contém esse menu, tá? Você tem arquivo, tá? Então eu posso abrir arquivos novos, criar um arquivo novo, exportar, tá? Todas aquelas funções que a gente viu aqui dentro do menu aplicativo aparecem aqui. Eu posso editar, então eu quero cortar um objeto, copiar. Depois de copiar eu quero mostrar esse objeto, tá? Deletar, então tem várias. Quero encontrar um objeto, tem no Edit. Dentro de vista aqui, né, View, tem outras opções, tá? Essas opções aqui a gente vai ver, você nem vai precisar utilizar por aqui, tá? Tem outros ali. Então, Toolbars aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, deixa eu ver se ele tira. Ele me dá as opções de barra de ferramentas, se eu quero acrescentar mais alguma coisa, né? O display, eu posso alterar os displays, tá? E outras funções. Inserir, tá? Eu posso inserir referências, layouts, que mais aqui? Hiperlinks, tá? Temos outros aí. Formatar, eu posso formatar camadas, tá? Unidades, espessura, etc. Renomear. Ferramentas, tá? Então tem o espaço de trabalho, onde a gente está trabalhando, é o Drafting e Annotation. Então esses são outros que a gente tem. Temos aqui dentro de Toolbars, tá? Você pode acessar o AutoCAD. Aí você tem aqui todos esses comandos do painel aqui aparecem aqui, pessoal. Beleza? Você pode acrescentar alguns aqui, se quiser, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A setinha aqui embaixo, ó. Você pode escolher. Tá bom? Subir aqui também, ó. Tools. Aqui em paletas, né, você tem a ribbon. Se eu desabilitar, ela sai. Beleza? Então, ó, vamos colocar de novo, paletas. Ribbon. Apareceu. Às vezes, muitos alunos, eles no AutoCAD, eles não visualizam a barra ribbon aqui do jeito que está. Beleza? Então, o que você pode fazer primeiro, geralmente não aparece nada aqui, nem a ribbon, nem a parte de menus. Então, se a ribbon, por exemplo, não aparecer nada, então, tem aqui paletas, tá? Ribbon, não está aparecendo a ribbon, só está aparecendo isso, tá? E nem o menu está aparecendo aqui, ó. Então, vamos tirar o menu, não está aparecendo nada. O que você faz? Você pode vir aqui, mostrar a barra de menu, depois você vem em ferramentas, em paletas, coloca a ribbon ali. Então, se não aparecer nada, você pode fazer por aqui. Beleza? Que mais a gente tem aqui? Linhas de comando. Essa linha de comando é essa parte de baixo, tá? Se eu tirar ela aqui, ó, você quer fechar a linha de comando? Não, eu não quero, mas se eu fechasse isso aqui ia sumir. Então não, eu vou manter ela ali. A linha de comando a gente usa bastante, tá? Você apertando Ctrl 9, ela também entra e sai, tá? Então, se eu apertar aqui Ctrl no teclado e 9, deixa eu ver se ele vai aparecer. Ctrl 9, não foi. Tá, mas apertando Ctrl mais a tecla 9 é para ele
perguntar se vai tirar a linha de comando ou não. Limpa a tela, Ctrl 0, entre outros comandos que aparecem aqui que a gente vai usando conforme a necessidade, tá? Mas muitos comandos aqui já aparecem ali, tá? Você tem essa parte de opções, se você clicar nela, ele entra lá naquela tela inicial da aula 1 que a gente falou, tá? Então é outra forma de você achar as opções. Customizar, você pode customizar a interface, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, você pode adicionar algumas coisas a mais na interface que você está trabalhando. Beleza. Aqui de Draw, tá? Esses comandos que aparecem aqui vão aparecer aqui pra gente, ó. Então você não precisaria desse menu para trabalhar aqui, você vem direto aqui em Draw. Beleza? Dimensões, dimensão, né? Então você vai usar esses comandos aqui para fazer cotagem, por exemplo, tá? Mas isso aqui tem aqui na parte de anotação, ó, que são essas partes aqui, ó, tá? Você também não vai precisar utilizar por ali. Modificar é todos esses comandos que estão aqui, ó, tá? Modificar. Paramétrico também tem um painel de comandos só disso aqui, tá? Tá mais para lá. Mas se você não tiver ali, você vem aqui, ó, ele te dá essas opções. O Window fechar a janela. Essa aqui a gente já viu na primeira aula também. Você pode colocar ela em cascata e tal. Isso aqui está dentro de View aqui, ó, tá? Que aparece aqui. Você não precisaria desse aqui também. Ajuda, tá? A ajuda é a mesma que aparece aqui em cima, ó. E Express, tá? Blocos que também estão nesses painéis aqui. Beleza? Então tá. Então isso aqui seria esses menus, em relação a esses menus. Vamos para o próximo aqui. A gente já falou desse. Ok. Então aqui vai ser a parte inferior agora. Então da parte de cima a gente vem para a parte de baixo do AutoCAD. A parte de baixo nós temos aqui a barra de status, a barra de status aqui embaixo. Então nós temos essa parte de modo grade. O que ela faz? Então vamos lá. Aqui no AutoCAD, ó, então na barra de status, essa aqui embaixo, ele mostra o nosso grid aqui, tá? Vocês estão vendo aqui no AutoCAD, né? Que se você dá um zoom, você vai ver aqui um quadradinho. Ele é dividido em vários quadradinhos para ajudar a gente a desenhar. Então, se eu desabilitar esse Grid Mode aqui, posso apertar F7, por exemplo, ele desabilita, ou eu clico aqui, certo? Ele habilita. Então, se eu desabilitar por aqui com o mouse, ele some as grades lá atrás. Se eu habilitar aqui, ele aparece. Então, eu posso usar isso com o comando F7 na parte superior do teclado. Tá? Então é a forma de você habilitar ou desabilitar. Então esse é o modo grade. A próxima, essa parte a gente já viu na outra aula, tá? Na aula 1. A parte de navegação. Então a gente tem aqui, ó, a parte de vista, tá? No menu. Você pode, a parte de vista do menu do painel, dos painéis de comando. Então eu vou ir aqui, ó. Então nós temos dois tipos, tá? Temos esse view aqui, ó, e temos esse view aqui embaixo. Nós vamos utilizar esse view aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, o que vai aparecer para mim? Vai aparecer esses três itens aqui. E esses três itens são a barra de navegação, o cubo de vista, tá? Ou vista de cubo, né? E o ícone UCS, que é a nossa coordenada. Então vamos primeiro na barra de navegação aqui. Se eu clicar aqui, você vai sempre observar do lado direito aqui, ó. Nós temos essa barra. Essa barra aqui é a barra de navegação.
Então se eu clicar nela aqui, desabilitar, ela some. Se eu clicar nela agora, ela aparece. Quais itens que ela possui, tá? Então ela possui esse item aqui, o primeiro. Se eu clicar nele com o mouse e trazer para a direita, tá? Só faz um clique e arrasta para a esquerda. Você tem alguns itens aqui. O item zoom, tá? Se você clica nele, segura e move o mouse para cima e para baixo, ó, ele vai dar um zoom na tela. Então você consegue aumentar ou diminuir o tipo de zoom, beleza? Então, ó, clico aqui, ele muda o ícone ali, o ponteiro, né? Aí você leva para frente e para trás, beleza? Então esse é o zoom. Se eu clicar aqui em órbita, clico aqui, arrasto ele para qualquer lado, né? Ele vai dar uma órbita no objeto. Eu até vejo ele em 3D, tá? Ok? Esse comandinho pan, o que ele faz? Eu clico aqui, ó, e arrasto para a direita, para a esquerda, para cima, para onde eu quiser. Só que ele não modifica a forma, que a gente viu em órbita aqui, ó. Eu mudo a órbita dele, tá? Deixa eu ver isso. O Rewind, tá? O que ele faz? Você clica nele, você volta em janelas do tempo. Então eu posso voltar aqui, por exemplo, no segundo, ó, onde eu estava, tá? Ou eu posso ir para frente, ó. Ele volta no tempo. Eu tenho outros aqui, tá? Centralizar, por exemplo. Esse aqui não está habilitado aqui. Mas assim, os que mais a gente usa aqui é o zoom, o pan, o órbita e esse rewind, tá? Que a gente usa para voltar aí no tempo. Para fechar aqui a janelinha, eu clico aqui em fechar. Se eu clicar aqui embaixo, tá? Eu tenho outras opções, tá? Que a gente pode usar. Mas assim, a gente acaba nunca utilizando, a gente utiliza mais esse item aqui, tá? Da barra de navegação, que é a roda de navegação. Aqui o pan que está aqui, ó, tá? É o mesmo que aparece com essa mãozinha. Então se eu clicar aqui, eu seguro com o mouse, o botão esquerdo, levo ele para a direita e para a esquerda, ó. Para cima, para baixo, para onde eu quiser. Ele desloca. Então esse é o comandinho pan. Se eu clicar com o botão direito, eu saio dele, tá? Aí eu posso também utilizar o zoom aqui, ó. Posso dar um zoom. O 3D órbita, que é aquele que a gente tinha ali. Ou vou sair aqui, tá? Outro item que eu tenho é esse aqui de Zoom Extends, tá? Então se eu clicar aqui, eu tenho vários tipos de zoom que eu posso colocar. Então se eu colocar aqui Zoom Window, então eu clico uma vez aqui, ó, seleciono o objeto, clico de novo e ele dá um zoom só naquele objeto que eu estou trabalhando, beleza? Então esse é um exemplo. Tem outros zooms aqui, tá? Que eu posso utilizar. Vou deixar no primeiro, tá? Se eu clicar nele, então por exemplo, se eu diminuir ele aqui, clicar nesse Zoom Extends, ele já faz um zoom do tamanho da tela. Vamos supor que vocês estão trabalhando, tá? Vocês mexeram no mouse aqui e perderam o objeto na tela. Não acha mais objeto, não consegue encontrar, mas ele está lá. Então você vem aqui no Zoom Extends, você clica aqui e ele traz o objeto em zoom para você na tela, você não perde mais o objeto, tá? Aí temos aqui o comandinho Orbit. Se eu clicar nele, clicar com o botão esquerdo do mouse, ó, eu dou uma órbita no objeto, beleza? E o último é o Show Motion, né? Ver se aparece aqui. Esse último a gente vai ver posteriormente, tá? Mas não precisa, acaba não utilizando muito, tá? Aqui embaixo você tem esse círculo pequenininho que você acrescenta ou diminui esses itens aqui. Se eu tirar esse, por exemplo, ó, ele tirou um item dali. Eu posso acrescentar de novo ele, tá? Beleza? Então essa aqui seria a barra de navegação, tá bom?
Outro item que a gente usa é o cubo de vista. Então vamos aqui, ó, vou selecionar aqui. O cubo de vista é esse que aparece aqui em cima no canto direito. Então se eu vier aqui, ó, tem cubo de vista, View Cube. Então clico aqui, Cube, View Cube, tá? Então clico aqui. Então o que acontece? Eu posso selecionar algumas partes do cubo. Então se eu tenho aqui, por exemplo, a vista top, eu estou nela. Se eu clicar no canto aqui do cubo, por exemplo, ó, ele vai já deixar num modo 3D. Tá? Se eu clicar agora, por exemplo, back, clico aqui, ele já vai para outra vista. Bom, posso voltar no modo 3D, clicando aqui no aresta do cubinho, no vértice, né? E aí eu vou escolhendo cada parte que eu quero. Ó. Top, por exemplo, ele volta. Tá? Então se eu voltar aqui, eu posso também girar ele só num eixo. Então se eu clicar nessa setinha aqui, ó, tá? Clico aqui, ele vai dando giros aí com o objeto, ó. Certo? Eu também posso clicar aqui nesse círculo, tá, ó, e arrastar do jeito que eu quero, para leste, oeste, tá? Então eu posso fazer isso, ó. Dar um giro aqui. Clicando nessa casinha, ele deixa ela em uma vista isométrica aí, bem parecida, bem próxima dela, né? Que a gente utiliza. Então essas são as formas que a gente tem. Tá, faltou só mais um aqui. Se você está com uma vista fixa aqui como essa, se eu clicar nessa setinha, ele gira o objeto, ó. Tá vendo? Ele vai girando. E aqui do lado você tem outros itens. Se está em paralelo, você pode pôr em perspectiva. Você pode deixar pôr em paralelo mesmo. Então quando muda para isso aqui, você está em perspectiva, tá? Perspectiva com orthofaces e outros itens aqui que a gente não utiliza muito, tá, pessoal? Deixa mais no paralelo mesmo, é o que a gente trabalha. Então tá, então isso aqui seria o vista de cubo. E por último é esse UCS icon aqui, tá? O que acontece? A gente tem aqui a origem da coordenada x, y, z. Se eu clicar aqui, ele tira a origem da coordenada. A origem da coordenada é bom quando a gente for começar um desenho, a gente pode começar por ela aqui e desenhando, fazendo o desenho, desenvolvendo para a direita, para a esquerda, mas você tem a origem dela aqui. Então é sempre bom que ela apareça para a gente. Tá bom? Então, beleza. Vamos para o próximo item aqui. Já foi falado isso aqui. Tá, essa parte a gente já falou, tá? Vista de cubo. Aqui a gente já mostrou o modo 2D, modo 3D. Muito bem, ó. Agora aqui é o seguinte. Eu tenho aqui uma figurinha, tá? Que está aparecendo aqui na minha área de trabalho. Eu estou vendo aqui numa área que é a área onde eu desenho, né? Agora, vamos supor que eu queira visualizar na folha onde eu vou fazer a impressão, por exemplo. Então, eu venho aqui embaixo, ó, em Layout. Tá? Deixa eu ver se aqui ele não está aparecendo. Então, eu vou tentar desenhar aqui, vou fazer abrir um novo comandinho aqui. Vou desenhar um objeto a partir daqui. Vamos ver se aparece ali, tá? Então desenho aqui na folha 0. Qual folha aqui? A4. Desenhar um outro. Na folha 4, né? E aí deveria estar aparecendo aqui, tá? Mas ele não está aparecendo. Então aqui seria como que eu vou fazer a impressão do meu objeto, tá?
Esse deixou menorzinho. 4. Então tá. Então essas folhas que aparecem aqui são as folhas de impressão. Tá? Então se eu desenhar aqui no modelo, né, ele deve aparecer numa dessas folhas aqui, ou nas folhas que eu selecionar, tá? O nosso desenho para impressão, tá bom? Então aqui, ó, são as folhas que a gente está colocando o nosso desenho, beleza? Beleza. Então vamos para o próximo aqui. O próximo item é a barra ou linha de comandos. Essa parte aqui embaixo do AutoCAD, essa parte aqui, tá? Então, barra ou linha de comandos. Então nela você pode inserir um comando aqui. Então se eu inserir, por exemplo, arc, inserindo um comando aqui, comando arc, tá? Então, opa, só mudei ali, deixa eu colocar arc de novo, arc texto, temos o comandinho arc. Então você clica aqui, daí o comandinho já pode ser feito, beleza? Então ou você digita direto aqui na tela, ou digita aqui na linha de comando. Você tem aqui do lado, ó, todos os comandos que você foi utilizando até o momento, tá? Então tem esses 3. Se você clicar aqui nessa ferramentinha, né, que é Customize, você vai poder alterar a transparência da barrinha, se você quiser. Você pode entrar nos itens opções, que é aquela mesma janela inicial que a gente viu na aula 1, né? Você muda as opções, configurações do AutoCAD. Você pode colocar a parte do histórico para aparecer na sua linha aqui de comando, né? Ou inserir configurações, tá? De acordo com o que você quiser. Mas essas são as configurações que aparecem aqui: autocorreção, ele completa automaticamente alguns itens que você escrever, por exemplo, tá? Você escreve errado, entre outras coisas aqui. O próximo item aqui é a barra de status, tá? A barra de status que é essa daqui embaixo, tá? Alguns itens vocês vão ter que deixar marcados, tá? Então, por exemplo, a escala que você vai utilizar, tá? Isso aqui usa muito na arquitetura, tá? Então aqui, ó, temos esse item de escala. Você pode escolher as escalas que você está trabalhando, 1 para 2, você quer aumentar a escala e tal, você muda aqui, tá? Esse item aqui, mostrar anotações, a gente vai falar oportunamente em outra aula, tá? Nós temos aqui essa engrenagemzinha, tá? O que ela faz pra gente? A gente vai trabalhar mais no modo de desenho, 2D, tridimensional. Se a gente for, por exemplo, para a área de 3D, você vai ter essas opções aqui, ó, 3D básico, 3D modelagem 3D, né? Se eu clicar, por exemplo, 3D Basics, tá? Ele vai aparecer aqui comandos, tá? Para 3D, para a gente trabalhar na área de 3D. Mas de vocês provavelmente não vai ter essa opção, então você vai ficar só com esse daqui, ó, tá? Aqui aparece essa parte decimal, que é onde a gente escolheu o tipo de unidades, tá? Então a gente vai trabalhar com a parte decimal. Temos a escala aqui, e aqui a gente tem essa última telinha, tá? Esse último botão, tá? Que ele mostra pra gente, por exemplo, alguns itens. Então, vamos supor que aparece aqui a parte de grade, né? Então, tudo que aparece aqui embaixo, se eu habilitar nesse botão ou desabilitar, ele aparece ou some aqui. Então, a parte de grade aqui, por exemplo, ó, se eu vier em grid, tirar isso, desabilitar, ele some dali. Se eu voltar aqui, ele aparece. Beleza? Então, se eu for habilitando tudo, essa barrinha vai aumentar de tamanho. Beleza? Beleza. Então,
Então vamos ter mais alguma coisa. Bom, pessoal, então isso seria o que a gente ia falar das configurações iniciais do AutoCAD. Então a gente vai fechar por aqui, tá? E muito obrigado, até a próxima.